Olá, sejam bem-vindos. Eu sou André Sobreiro. Como vocês estão vendo, o banner passando embaixo da minha imagem. Esse é o encontro de número 7 para estudo do livro do Inferno, obra fundamental do Espiritismo, obra de autoria de Allan Kardec. Nos momentos iniciais, eu vou convidá-lo a um movimento de interiorização. Agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui. Apesar das atividades, a gente vencendo e vai seguindo, tocando os projetos da melhor forma possível, instruindo a nós mesmos esse conhecimento, ações que apreciam, assim como nós, o pensamento kardeciano. É hora de esquecer aí momentaneamente o nosso dia a dia, nossa perspectiva. Vamos agradecer por essa oportunidade, agradecer a presença dos amigos espirituais e rogar o amparo deles para que o encontro tenha aquelas características que nós gostamos de enfatizar, Senhor, que seja sempre muito proveitoso, muito produtivo, que saiamos todos daqui conhecendo um pouquinho mais dessa obra, mas que seja também prazeroso, que seja para nós alegre, motivo de alegria e satisfação nos reunirmos para estudo dessa obra. E é nessa expectativa que nós rogamos permissão para iniciar, nesse momento, mais um encontro. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado pela presença dos amigos, obrigado por mais uma vez estarmos aqui reunidos para estudo dessa obra fundamental do Espiritismo, como nós dissemos, vamos repetir. Esse é o encontro de número 77. Estamos estudando, como vocês vão ver no slide agora, o 5º capítulo da primeira parte, que Kardec deu o nome de O Purgatório. E nesse capítulo especificamente, nós estamos na 6ª parte, ou 6º encontro, para estudá-lo. Então eu vou tirar o banner aqui. E como de costume, a gente vai começar pelo último slide do encontro anterior. Não dá para falar semana anterior, que já faz acho que umas 2 semanas que nós estudamos, acho que até mais do que isso. Então, no encontro anterior, Allan Kardec nos dizia assim: se considerarmos o quão grande é o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, quão terrível é a situação de alguns, a que ansiedades estão sujeitos, e quanto essa posição é tornada mais penosa pela impotência em que se encontram de ver o fim, poder-se-ia dizer que é para eles o inferno, se essa palavra não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. Veja que Kardec até sugere, né, a possibilidade do termo inferno para esses espíritos sofredores e culpados, se a palavra inferno não implicar na crença tradicional. Graças à revelação dos espíritos e aos exemplos que eles nos oferecem, sabemos que a duração da expiação está subordinada ao aperfeiçoamento do culpado. Então veja que o objetivo não é mais punir. Aliás, nunca foi punir, né? Mas hoje a gente já sabe que o objetivo não é punir.
O objetivo é ensinar, é colaborar num processo de esclarecimento, para que a gente já não caia mais no mesmo erro, para que a gente diminua ao máximo a chance de cair no mesmo erro que nos levou ao processo de expiação. Veja que lá para cima, ele vai nos falar o quanto essa posição é tornada menos penosa ou mais penosa pela impotência em que se encontram de lhe ver o fim. Veja que aqui eu vou até colocar o slide na tela toda, só um minuto, para todo mundo poder ler bem. Aqui a gente vai perceber o outro significado do termo ou da ideia de penas eternas, né? Lembrando da questão número 2 do Livro dos Espíritos, o que é o infinito, Espíritos respondendo a Kardec, o que não tem começo nem fim, ponto e vírgula, o desconhecido. Veja que aqui ele está trabalhando para nós a duração da pena como sendo desconhecida, ou seja, a pena eterna não é aquela que não tem fim, é aquela que você não conhece o fim. E aí a gente vai entendendo, né, a importância de fazer as perguntas, que parecem assim, meio fora do termo, né, meio fora de contexto, e a gente vai entendendo a relatividade do tempo, a relatividade do sofrimento, né, porque dói muito mais um sofrimento que além dele próprio, você não sabe quando ele vai terminar. Então você não sabe se tem mais um minuto, mais um mês, ou mais um ano, ou mais um milênio, você não sabe quando ele vai terminar. E essa angústia de não saber quando ele vai terminar, que é o que Kardec trabalhou aqui como sendo as ansiedades, né? Ele até usou o termo ansiedade no plural. Quão terrível é a situação de alguns, a que ansiedades estão sujeitos e quanto essa posição é tornada mais penosa pela impotência em que se encontram de lhe ver o fim. Então veja que esse desconhecimento do fim, às vezes piora, eu diria até muitas vezes piora a situação. Então iniciamos aqui, nesse instante, o trecho de hoje do nosso estudo, com Allan Kardec nos dizendo: o Espiritismo não vem, portanto, negar a penalidade futura. O que é a penalidade futura? As consequências dos nossos erros. Vem, ao contrário, constatá-la. Aliás, na justiça divina revelada a Jesus, e que, segundo Allan Kardec, alguns slides atrás, ela sintetiza a revelação de Jesus em Mateus 16, 27, sintetiza a justiça de Deus, quando Jesus nos diz que a cada um seria dado segundo as suas obras. Então a gente vai perceber tranquilamente, né, sem maiores dificuldades para entender, que o que está sendo chamado de penalidade futura nada mais é do que as consequências dos nossos erros. O que ele destrói é o inferno localizado com suas fornalhas e suas penas terríveis. Então, fica bastante claro aqui para todos nós que esses locais, né, essas situações localizadas, local para sofrer, local para ser feliz, ficam bastante descaracterizadas em Kardec. Então, algumas teorias, entre aspas, né, modernas aí, lançadas por livros mediúnicos no movimento espírita, cai por terra desde que a pessoa queira entender o espiritismo e não ficar defendendo expositores que defendem essas teses. Seguindo, então, Allan Kardec vem nos dizendo assim: ele não nega o purgatório, visto que prova que nós estamos nele. Ele define-o e precisa-o, explicando a causa das misérias terrestres, e dessa forma faz crer nele aqueles que o negavam. Então ele vai trabalhar, aliás, ele já trabalhou uns slides atrás, o mundo de expiação e provas, né, que é o exemplo da Terra, como sendo o purgatório. Purgar no sentido de ser purificado, né, através das provações e das expiações dos erros passados. Então é aqui que a gente se desprende das imperfeições, é aqui que a gente resgata os erros do passado, é aqui que a coisa acontece no sentido de nos libertar do passado e nos preparar para o futuro. Então percebam a importância do entendimento desse conceito. Purgatório não é um lugar fechado, a menos que você considere o planeta de expiação e provas como um local fechado. Mas a gente sabe que não é, porque é possível aí, em determinados momentos, que se troque de planeta. Espíritos mais evoluídos vêm aqui para nos ajudar e a gente, às vezes, pela emancipação da alma, tem permissão para visitar outros planetas até que a gente tenha condições
de sair, né, de nos ausentar definitivamente da terra, do purgatório, do mundo de expiação e provas, para viver em mundos mais evoluídos. Mas, quando ele fala aqui, né, explicando a causa das misérias terrestres, nós nos lembramos de um texto dele a esse respeito no Evangelho segundo o tinha sido publicado um ano antes, né, 1864, a edição definitiva não, a edição inicial de O Livro O Céu e o Inferno de 1865, então os textos se complementam, né, causa das misérias humanas, salvo engano, no 5º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então veja que esses textos se complementam, né, causa das misérias humanas é o convívio com espíritos imperfeitos, muitos deles duríssimos, nós ainda convivemos com espíritos extremamente endurecidos aqui na Terra, que joga por terra determinadas teorias aí que o movimento adotou há um tempo atrás, de nos dizer que a partir do ano 2000 teriam colocado essa teoria na boca de Chico Xavier, né? Mais uma, aliás, que a partir do ano 2000 espíritos mais endurecidos não encarnariam na Terra. Gente, quem defende essa ideia, independente de ela ter vindo do Chico ou não, deveria entrar numa escola hoje. Tá? 2023, o ano passado, 2022, eu era vice-diretor de uma escola aqui em Severínia, e a maldade de determinados adolescentes traficando drogas, desrespeitando professores, se isso não for um espírito endurecido, eu não sei o que é. Então, dizer que espíritos mais endurecidos não reencarnam aqui depois do ano 2000, como foi colocado na boca de Chico Xavier, nessas teorias esdrúxulas aí sobre 2012, 2019, enfim, 50 anos depois da chegada do homem na Lua, todas essas teorias que não têm fundamento doutrinário nenhum, é um absurdo desproporcional. E acreditar nisso mostra o quanto o nosso momento gosta do maravilhoso, do sobrenatural, e desconhece a verdadeira doutrina espírita. Mas vamos seguindo aqui, voltando para o texto de Allan Kardec. Ele rejeita a prece pelos mortos, ele quem? Do Espiritismo. Bem ao contrário, visto que os espíritos sofredores as solicitam. Então veja que a amostra que Allan Kardec tem, ela não é teórica, ela não é filosófica. Os próprios espíritos sofredores se manifestam pedindo prece, se manifestam pedindo ajuda. E ele prossegue. Ele faz disso um dever de caridade e demonstra, ali tem um erro de espaço ali, nos perdoe, né, entre o I e o D do começo demonstra, sua eficácia para trazê-los de volta ao bem e por esse meio abreviar seus tormentos. Ou seja, que quando ele volta ao bem, o problema começa a se resolver. As pesquisas kardecianas, elas provam muito claramente, muito concretamente, nos termos que Kardec usa, muito positivamente, né, muito comprovadamente, quanto as nossas orações pelos espíritos sofredores podem ajudá-los e geralmente ajudam, né? Eles a reerguer a sua moralidade, a enfrentar suas dificuldades, a colheita dolorosa relativa aos erros cometidos, nas consequências dos próprios erros. Então a gente vai perceber o quanto a pesquisa séria e metódica de Allan Kardec tem nos ajudado a entender tantos fatores que às vezes até nos eram ensinados, mas de forma mística. E esse é um deles, né? A importância da prece pelos espíritos sofredores, né? E aí a gente poderia aqui, não vai dar tempo de aprofundar muito nisso, mas podemos tocar no assunto, podemos nos lembrar que se o espírito realmente estivesse preso num local de sofrimento eterno, que seria o inferno, as nossas orações seriam altamente potentes ou improdutivas no sentido de abreviar esse sofrimento. E como nos é dito em O Livro dos Espíritos, né, o bom pai não fecha ao seu filho a porta do arrependimento, porque a estada eterna no inferno fecharia as portas para o arrependimento, por quê? Para que eu vou me arrepender, se de lá eu não vou sair mesmo? Então a gente vai entendendo algumas coisas que não tem muita lógica e vai trazendo para uma realidade muito mais palpável, muito mais concreta, muito mais positiva
faz muito mais sentido acreditar que esses espíritos não estão condenados ao sofrimento eterno. Que eles têm a possibilidade de começar a se reerguer a partir do momento em que ele disser, chega de sofrimento, agora eu vou me voltar para Deus, eu vou entender o que Deus espera de mim e vou fazer isso, eu vou tomar as providências necessárias para que eu possa estar realizando a obra que Deus espera de mim. Então veja que muda a perspectiva, né? Não mais aquele inferno que muitas vezes é colocado, entre aspas, né? Por determinadas situações religiosas, pessoas bondosas, que elas não aceitaram Jesus, ou não adentraram essa ou aquela religião, muitas vezes eles são colocados em situações e locais de sofrimento por pastores, até não devia ter citado pastores, me perdoem aí, mas já passou, né? Por sacerdotes religiosos, que só porque a pessoa não aderiu a essa ou aquela ideia religiosa específica, pregam que as pessoas estariam no inferno. E aí a gente começa a pensar, mas o fulano lá, que ele está falando que foi para o inferno, era tão bondoso, não fazia mal para ninguém, como assim? E é óbvio que isso choca qualquer pessoa minimamente equilibrada que vai pensar, mas peraí, fulano era bondoso, ajudava na medida do possível, não fazia mal para ninguém, evitava o mal que podia ser evitado, não incomodava ninguém, como é que pode estar no inferno? E aqui, enquanto eu falava, eu me lembrava de um filme chamado Cruzada, onde a esposa do personagem principal, ela comete suicídio, né? Eles perdem o filho e ela, tomada da dor, se suicida. E a crença da época era o quê? O suicida fica vagando no inferno. E ele, quando chega a Jerusalém, ele começa a pensar, né? Como é que pode estar no inferno se está no meu coração? Então comecemos, né, todos nós a pensar quanto que essas crenças são impactantes no sentido de fazer com que pessoas sofram, né? Porque a teologia do medo já não consegue mais suprir. A coisa do, eu vou manter as pessoas sob controle por causa da crença no inferno ou no espiritismo moderno, aí, desculpem usar esse termo, né? Lógico que não é espiritismo, mas nesse espiritismo moderno, entre aspas, né? Que o sofredor vai para o umbral, meu Deus do céu. O que vai nos incomodar no plano espiritual não é o lugar onde nós estamos, gente, é o quanto o nosso coração, evidentemente coração no sentido de mundo sentimental, não construiu a paz, não confia ainda nos desígnios de Deus. E aí bate aquela ansiedade, né? Como é que vai ser a minha próxima encarnação? Será que eu vou sofrer? Por que eu falei tal coisa? Ou por que eu fiz tal coisa? Eu podia ter evitado, né? Veja que a gente começa a remover o passado, podia ter feito, podia ter não ter feito, né? Podia ter deixado de fazer, e começa a ficar com medo de ter que reaproximar-se dos inimigos, como Jesus nos ensina no chamado Novo Testamento. Reconcilia-te com teu adversário sem demora, enquanto estás a caminho com ele, se não tiver enganado, passagem do chamado Sermão do Monte. Mas vamos voltando para os slides aqui, já pensando em fechar as nossas ideias. A gente sabe que esse estudo aqui ele é um pouco mais curto. Então vamos até o final desse texto, desse slide, tá? Falando a inteligência, ele, espiritismo, trouxe de volta a fé aos incrédulos e a prece àqueles que zombavam dela. Então veja que muitas vezes a pessoa vem para a doutrina espírita, ela se sente atraída pelo conhecimento espírita, não mais pela dor ou pelo amor, mas pela curiosidade e pela lógica, como diz o próprio Allan Kardec, no terceiro capítulo da primeira parte do Livro dos Médiuns, né, ele chamou do método, ele vai dizer que a força da doutrina não está na mediunidade, não está nas comunicações. A força da doutrina está no potencial filosófico, na força da sua filosofia, das suas ideias, e cabe a nós, como expositores espíritas, caprichar nesse processo de explicação e de ensino. Nesse mesmo capítulo vai dizer Kardec que o ensino não se dá apenas na chamada cátedra, né? Ou seja, quando você está lá num púlpito falando para os seus alunos ou fazendo uma palestra, num bate-papo descontraído e despretensioso como esse que nós fazemos aqui no meu canal. Eu vou até mostrar o banner de novo aqui, já 77 encontros
Às vezes a pessoa encontra muito mais lógica numa palestra que foge muito a Kardec e vai encaixando informações à torta e à direita que parece um discurso filosófico, que não leva a lugar nenhum. Então, nós, expositores aí que assumimos ou atribuíram para nós uma posição de liderança, nós precisamos estar muito cientes disso, gente, o quanto nós precisamos caprichar na argumentação, porque um argumento mal colocado bota para correr uma pessoa que precisa muito da doutrina, não que nós não precisemos, não me entendam errado. E um argumento bem colocado na hora certa convence muito mais do que uma manifestação mediúnica. Tirando o banner, então, e prosseguindo com Allan Kardec nos dizendo assim: mas diz a eficácia da prece, diz que a eficácia da prece, desculpem, está no pensamento e não nas palavras, que as melhores são as do coração e não a dos lábios, as que se faz e não as que se manda fazer por dinheiro. Aqui, evidentemente, ele está falando lá daquela tendência que os nossos irmãos de outros pensamentos religiosos ainda têm, de encomendar a prece. De pedir para que alguém ore, e vai lá, paga lá uma taxinha na igreja e pede para orar por aquele parente que desencarnou, ele vai trazer outras informações aqui, vai ter uma observação em seguida. Vamos ver juntos isso aqui. A eficácia da prece está no pensamento e não nas palavras. Aqui pensamento não só no sentido de ato de pensar, mas principalmente de sentimento, que é o que ele traz agora. Ó. Que as melhores são a do coração, ou seja, aquela que toca o sentimento, e não a dos lábios. As que se faz, ou seja, eu me proponho a orar, não as que se manda fazer por dinheiro, que é essa tendência que a gente encontra ainda em algumas religiões, de encomendar em prece. Né? Aqui ele vai trazer uma última frase, uma observação. Quem ousaria, então, censurá-lo por isso? E aqui ele vai recomendar o Espiritismo, no capítulo 27, o penúltimo, Ação da Prece. Então, aqui ele vai falar, ele vai confirmar o que ele já tinha falado, como nós dissemos, né, um ano antes, no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a eficácia da prece, a prece paga, os vendilhões expulsos do templo, e vai confirmar, vendilhões expulsos do templo, eu acho que está em outro capítulo, desculpem. Vai falar sobre a prece paga, vai falar sobre uma série de situações que ele já explicou mais detalhadamente lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui traz informações a mais. Mais vale você fazer uma prece de coração pedindo que os sofredores sejam ajudados, do que aquela pessoa que vai e paga a taxinha lá na igreja e se exime de cumprir essa tarefa e essa caridade que é a prece pelos sofredores. Então vale a pena a gente estar entendendo esses mecanismos, né? Que o nosso coração, que o nosso sentimento adentro das preces, vamos dizer assim, que esse fluido saia carregado de desejos verdadeiros, que os nossos irmãos, esses seres sofredores, que muitas vezes estão ligados a nós, outros não, mas que esses seres consigam encontrar um pouquinho de paz e se reergam para continuar enfrentando as provações da vida. Vamos encerrar, então, esse que é o encontro número 77, né? 77º encontro para estudo da obra O Céu e o Inferno. Caso você não tenha feito ainda, se inscreve no canal aí, compartilhe o vídeo, deixe seu joinha, seu comentário, compartilhe a playlist, não pelo André, nem pelo canal do André, mas pela possibilidade que nós temos de levar Kardec para as pessoas, para a gente ir reconstruindo a prática espírita, de acordo com os preceitos kardecianos, que infelizmente foram deixados de lado. Valeu, gente. Obrigado. Até mais.